Alô, 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 graça e paz do Senhor Jesus Cristo, o Pastor Rick Pinto aqui. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para hoje, mais uma vez, uma palavra do Senhor, só que antes, deixa o teu like no vídeo. Por quê? Porque ajuda o canal e o YouTube vai recomendar este vídeo a mais pessoas. Também inscreve-te no canal se ainda não estás inscrito e não deixa de ativar o sininho. Para quê? Para teres acesso às novidades logo que um vídeo sair. Não precisarás de receber link de um conhecido teu, mas terás logo a notificação. Pastor Rick Pinto lançou um vídeo no canal. Segue-me também no Instagram, no TikTok. No Instagram, de vez em quando eu abro uma caixinha de perguntas e posto lá. E às vezes é um momento assim mais leve e divertido, mas também há quem tire dúvidas e podes ver algumas dúvidas passadas lá no canal. Só que não estou aqui para falar de mim, e sim da palavra do Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, eu vou ler apenas os versículos 3 e 4. Sim, diz segundo livro de Samuel, não segunda de Samuel. Natã respondeu ao rei: faz o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natã. Então, o que acontece aqui? Contextualizando, quem era Natã? Natã era profeta do Senhor. E era daqueles profetas, vamos chamar de verdadeiros. A Bíblia fala muito dos falsos profetas. Na era em que nós estamos, está cheio de falsos profetas, de falsas profecias, de profetadas. Um dia falaremos mais de profecia aqui. Mais de uma promessa, são tantas, louvor, profecia, entre outras coisas. Está tudo a ser organizado e eu creio que este ano vai ter muito conteúdo no canal para abençoar as nossas vidas. Só que falava de Natã, um profeta do Senhor. E a Bíblia conta que Davi, certa vez, se incomodou porque ele olhou para ele à sua volta e viu que ele estava no palácio. E então ele olhou para a arca do Senhor e ele disse assim: eu, simples homem, estou no palácio e a arca do Senhor está apenas numa tenda. Não, eu preciso fazer uma casa maravilhosa para o meu Deus. E o que ele fez? Comunicou ao profeta. O profeta, ele ajudava a ter essa ligação com Deus e ele era a voz de Deus naquele tempo. Hoje, nós temos acesso a ouvirmos a voz de Deus sozinhos, graças ao véu que foi rasgado e o caminho, o novo e vivo caminho está aberto para nós. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, naquele tempo, Deus falava por meio dos seus profetas apenas. E o rei, ele era alguém também que podia ter uma ligação com Deus, assim um pouco mais íntima, e Davi foi esse rei praticamente, Davi, Salomão. Só que ele foi consultar o rei, o profeta, e o profeta disse o quê? Faz o que tens em mente. Por quê? Porque o Senhor está contigo. E eu gosto que logo no versículo 4 diz: naquela mesma noite. Se estivesse no culto eu diria, repete comigo, naquela mesma noite, o Senhor falou com Natã. Como voz de Deus, o que veio a seguir foi Deus a dizer assim para Natã: vai dizer a Davi que eu amo muito a ele, que faço uma aliança com ele, o trono estará sempre sobre a sua casa, mas porém, contudo, todavia, entretanto, não vai ser ele a construir uma casa para mim. E Davi teve de receber essa má notícia misturada com uma boa notícia, porque tudo que Deus nos faz é sempre bom, porque a sua vontade dela é boa, agradável e perfeita. Davi talvez não entendeu naquele momento, mas era algo perfeito que Deus estava a fazer. Só que Natã teve a dura tarefa, serviu de treino, porque ele depois teve como corrigir o rei mais à frente. Serviu de treino. Qual foi a dura tarefa? De dizer ao rei que o que eu falei não estava certo. Então tem 3 lições que eu aprendo com esta história, com este capítulo 7 do segundo livro de Samuel e com Natã. Por que com Natã? Porque cada um de nós hoje pode servir como voz de Deus, como boca de Deus para esta geração, ou seja, como profetas, porque todos podemos profetizar. Não somos todos profetas de ministério, mas todos temos uma dose de podermos profetizar para esta geração, para esta nação, para a nossa nação, para onde nós estivermos. Não estou a falar só para Moçambique, tem pessoas que me escutam do Brasil. Você pode ser também profeta na sua geração. 3 lições. A primeira lição é que Natã, ele estava a agir na experiência da vida dele com Deus. Nós queremos viver novas coisas,
é avivamento, que buscamos é vida com Deus, precisamos de abrir mão da nossa experiência para experimentarmos a vontade de Deus. Porque eis que Ele faz novas todas as coisas. A resposta que Natan deu a Davi foi uma resposta que vinha da experiência, da força do hábito. E essa resposta não era a melhor resposta, porque não era a vontade de Deus. Pelo hábito dele, Natan tinha um ministério bem sucedido, ouvia a voz de Deus, estava no caminho de Deus, não andava em pecado. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, terceira vez hoje, isso não o impediu de fazer um juízo errado. Eu entendo que nós podemos sim errar durante a caminhada, principalmente quando estamos baseados na nossa experiência. Eu já sei como Deus age, como Deus fala, porque há 10 anos Deus no culto mexeu-se da mesma forma que eu quero que se mexa hoje. Há 15 anos, enquanto eu orava desta forma, Deus se manifestou. Há 8 anos foi com esta canção que eu ministrei e o Senhor derramou-se de uma forma tremenda. Deus quer fazer coisas novas e precisamos estar atentos à sua voz. É verdade, Deus sempre estava com Davi, sempre aprovava aquilo que Davi ia fazer. Ao lermos o primeiro livro de Samuel, vamos perceber Deus já aprovar situações assim diferentes para Davi. Só que naquele momento, Deus não quis fazer isso. Então a segunda lição que eu aprendo é o próprio versículo 4. Natan, ele precisou de estar atento para ouvir. Muitas vezes nós estamos tão habituados ao agir de Deus, à rotina, à religião, ao texto bíblico. Este texto bíblico só fala desta forma. A liturgia do nosso culto, nossa forma de agirmos com Deus, que abafamos a voz do Espírito Santo. Yes. Às vezes estamos tão habituados à nossa forma de andar que abafamos a voz do Espírito Santo. Só que Natan foi bem sucedido, eu vou repetir. Ele foi bem sucedido, vou repetir mais uma vez. Ele foi bem sucedido nesta situação porque ele estava atento à voz do Espírito Santo. Eu entendo que em meio às minhas possíveis falhas, eu vou a tempo de corrigir por estar atento à voz do Espírito Santo de Deus. Porque naquela mesma noite o Senhor falou com Natan. Ele havia agido na sua humanidade, na sua experiência, mas porque ele estava atento à voz de Deus, atento ao fluir de Deus, atento para onde soprava o vento do Santo Espírito, ele percebeu que ele tinha feito um juízo errado daquilo que Deus queria para aquele momento. Nós, como temos feito na nossa vida, será que temos estado atentos à voz do Espírito Santo para perceber que muitas vezes ouvimos a voz da alma, ouvimos a voz do nosso coração, ouvimos a voz das nossas vontades, ou mesmo a voz do inimigo, ou do mundo, ou da nossa experiência, para entendermos que não foi isso que Deus falou afinal, e percebemos que vamos a tempo de mudar as coisas. Natan foi bem sucedido por isso que ele foi um profeta bem sucedido. Esteja atento, de vez em quando silencie a voz da sua alma para ouvir o que o Espírito Santo está a falar. Por quê? Porque algumas vezes a voz da tua alma vai confundir-te e vai te levar a um caminho de perdição. Eu creio que se Natan não tivesse ouvido e Davi fizesse esse templo para Deus, algo bom não teria acontecido. Talvez não teria aquele manifestar maravilhoso da presença de Deus, da Shekinah do Senhor, do cabote de Deus, que os sacerdotes no dia da inauguração do templo nem conseguiam ficar de pé. E isso pode acontecer porque lá atrás o profeta estava atento à voz de Deus. E a terceira lição, a última lição que eu aprendo com este texto, é que Natan precisou de humildade. Às vezes é preciso nós termos humildade para mudarmos o nosso jeito de fazermos as coisas e percebermos que estávamos errados. Falta-nos humildade para entendermos que Deus quer agir e quer fazer coisas diferentes na nossa vida. E Natan, ele teve essa humildade. Por que eu te falo da humildade? Natan colocou a sua reputação em jogo para poder chegar diante de Davi e dizer: olha, o Senhor falou uma coisa diferente do que eu te disse antes. E nós, o que temos feito? Muitas vezes eu percebo que nós temos a tendência a disfarçarmos os nossos erros. Nós não entendemos que precisamos de agir de uma forma humilde. E tentamos disfarçar, dizemos assim: vamos deixar o tempo passar e depois corrigimos. Quando Davi começar a falar, a fazer a obra, eu vou ver uma forma de mudar a situação. Quando
quando Davi sair daqui, eu vou começar a orar para que o Senhor mude o coração dele e ele desista, enquanto tinha de ser o profeta. Nós às vezes tentamos caminhos alternativos, e são caminhos alternativos à humildade. Para termos o agir de Deus na nossa vida, no lugar onde nós estamos, para sermos voz profética, agradável a Deus, precisamos ter humildade. Porque sem humildade nós vamos nos encher do nosso próprio saber, nosso próprio conhecimento, e vamos querer sim cuidar da nossa reputação e com isso prejudicar o agir do Senhor. Ele foi fiel e transmitiu tal e qual aquilo que o Senhor havia falado. E isso fez dele um profeta bem-sucedido. Então, em resumo, o que é que nós precisamos? Não nos focar na nossa própria sabedoria, no nosso próprio entendimento e na nossa própria experiência. Precisamos estar atentos ao soprar do Espírito Santo, à voz de Deus. Precisamos ser humildes para, em meio aos nossos erros, recuarmos, assumirmos e seguirmos totalmente a voz do Senhor. Seja um profeta na tua geração, seja um profeta neste tempo, seja aquele que traz a vontade de Deus, como imitando o profeta Natan neste capítulo. Amém? Vamos orar. Deus poderoso, é no nome de Jesus que eu oro, Senhor, por cada pessoa que vê este vídeo, que ouve aquilo que eu falo, Senhor. E eu te peço, Senhor, traga a tua boa, a tua perfeita vontade sobre cada um de nós. Sim, Deus, a tua boa, agradável e perfeita vontade, Senhor. E ajuda-nos a compreender a tua voz e a termos humildade para seguir, porque todo saber pertence a ti e nós apenas precisamos estar alicerçados em ti, bom Deus. É no nome de Jesus, Senhor, que eu oro. Amém. Amém, 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 aleluia. Então era esta palavra que eu tinha para o dia de hoje, para esta sexta-feira abençoada, que o Senhor possa te levar a viver novas experiências neste tempo e que possas experimentar o agir poderoso de Deus na tua vida. Amém? Aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe, fica na paz do Senhor e compartilha o vídeo com mais alguém.